6 coisas que tem na Fossa das Marianas. Mas você já sabia porque estava no título. Esse lugar é o lugar mais fundo da Terra. Mais fundo que... Ah, não posso fazer essa piada, né? Não, não pode. Ai, droga. Mas é tão fundo que se você pegasse o Monte Everest, colocasse ele de cabeça para baixo, ele ia entrar lá dentro e ainda sobrar alguns quilômetros de profundidade. 2 e pouquinho. Pois 2 é. quilômetros. E só pode estar dentro de um lugar nesse planeta. A Fossa das Marianas. Um navio bem antigo, lá em 1800 alguma coisa, fazendo as expedições marítimas da época, naquela época da expansão marítima, acabou descobrindo essa fossa, o lugar mais fundo dela, que se chama Challenger Deep. A profundidade Challenger, que era o nome do navio. Pois é. E essa fossa é tão funda, mas tão funda, que eles utilizaram um sonar, não foi? Para descobrir a profundidade dela. Eles passaram ali por cima dela, mandaram o sonar, foi lá no fundo, viu que a fossa tem nada mais, nada menos que 11 quilômetros de profundidade. E lá naquela época os caras conseguiram medir isso aí com precisão, né? É um lugar que tem uma pressão absurda. Se você não sabe, a pressão vai ser todo o peso daquela água, de 11 quilômetros de água em cima de você. O que equivale mais ou menos a 50 aviões em cima da sua cabeça. Ou 5 de mim. 4. Ô, Mariana, que merda. Suas piadas também são profundas, igual tua fossa. Como é tão fundo e como tem a pressão tão absurda, você pensa assim, ah, tem nada lá, né? Mas aí, formas de vida são maravilhosas e elas realmente se adaptam a essa pressão absurda de 4, quase 5 geãs em cima delas. Pois é, mas quando ela fala que essas criaturas são maravilhosas, é a visão dela de bióloga, porque a minha de nada é um bando de monstro. Só coisa bizarra. Olha, tem esse tubarão-cobra, né? Que inclusive, ele não vive só nesse lugar, mas foi encontrado aí. E ele tem o recorde da maior gestação do reino animal. As mamães tubarões-cobra ficam grávidas por 3 anos e meio. E você que pensou que a história de gravidez mais bizarra da sua vida era a grávida de Taubaté. A Fossa da Mariana é tão profunda, que os Estados Unidos teve uma ideia perfeita. Se o negócio é tão fundo assim, vamos transformá-la na maior lixeira do planeta. E começaram a jogar resíduos lá de farmácias e tal. Vamos só abrir aqui um momento cultura rapidamente. As fossas ficam localizadas ali no Pacífico e é basicamente a divisão entre 2 placas tectônicas. Então, no meio delas, o que a gente tem basicamente é um perfeito portal para o magma da Terra. Exato. A pessoa que foi lá pro fundo da fossa sozinho, não foi um cientista, não foi um engenheiro. Na verdade, eu acho que foi de tudo um pouco. Foi James Cameron, o cara que filmou Titanic. O cineasta, inclusive, desenhou o próprio submarino que levou ele até lá. Pois é. Muito bonitinho, inclusive. A pena que quebrou lá no fundo, ele teve que abortar. Ele queria ficar 6 horas, ele teve que subir depois de 4. Mas enfim, ele conseguiu fazer uma coisa que eu não conseguiria. E o documentário tá por aí, é do National Geographic, se alguém quiser ver. Deep Sea Challenge. E legal foi o que ele falou que ele encontrou lá embaixo. Encontrou um monte de coisa. Parece um mundo alienígena, Sim. segundo ele. Ele disse que é tudo sujo, que é um lugar sujo, óbvio. Uma fossa dessa deve atrair uma quantidade de detrito enorme. E como a gente falou, os Estados Unidos chegou a começar a jogar alguns detritos lá, né? Uhum. Então, imagina, né? Ah, o navio afundou, foi para lá. A corrente marinha deve levar também muita coisa lá pro fundo. Então aquilo lá é naturalmente mais sujo do que o que a gente está acostumado. A última coisa legal para falar sobre isso que a gente separou é que esse lugar é o lugar mais antigo do nosso planeta. É simplesmente como se fosse o berço de todo. Como se Todos os um continentes. lugar pode ser o mais antigo do planeta? Eu pensei que tivesse tudo surgido no mesmo tempo, quando tipo, Não. Não. Aí você tem que estudar um pouquinho de deriva continental, um pouquinho de afastamento de placas tectônicas, mas basicamente, baseado no ciclo das rochas, aquele local tem as rochas mais antigas que a gente consegue acessar no nosso planeta. Também vale dizer que o nome da fossa é Fossa das Marianas, porque ele fica ali perto das Ilhas Marianas, que é pertencente aos Estados Unidos. E se eles quiserem jogar lixo lá dentro, você não pode fazer nada, eles vão jogar lixo lá dentro. Eu acho que hoje em dia tem uma lei internacional que proíbe. E os Estados Unidos respeitam alguma lei
Internacional, não sei. Mas existe. Existe, né? Vamos acreditar que a lei, né? Mas então, essas são as curiosidades que a gente separou sobre a Fossa da Mariana. Se você quiser saber mais, você pode pesquisar no Google. Tem um monte de informação sobre ela. É um lugar muito bonito. Tem vídeos sobre a expedição do James Cameron, que você pode procurar para ver. É um lugar super interessante. Tem criaturas muito estranhas, como a gente falou. Você pode pesquisar mais sobre cada uma. E a gente pode fazer uma lista também delas, se vocês quiserem ver. Exatamente. Se você tiver alguma curiosidade sobre algum, você pode deixar aqui no comentário que a gente vai pesquisar sobre eles. Valeu! Falou!